E, gente, não tem mistério. A gente vai lá para a tela do meu computador e eu vou mostrar para vocês como montar um glossário. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Laila Compan, criadora do Tradutor Iniciante, tradutora e intérprete profissional, e tô aqui toda semana para dar uma dica para você que quer ser tradutor, para você que já tá dando seus primeiros passos. E hoje a gente vai falar sobre glossário, como montar um glossário. Eu fiz um vídeo tem umas 2 semanas sobre pesquisa, como pesquisar os termos e tal, e vocês pediram nos comentários para ensinar a montar um glossário. E, gente, não tem mistério. A gente vai lá para a tela do meu computador e eu vou mostrar para vocês como montar um glossário. Na verdade, eu vou dar algumas opções, vou falar também sobre algumas diferenças de montar um glossário, como é que a gente monta para tradução, como é que monta para interpretação, e vocês escolhem a melhor maneira, tá? Não tem esse aqui é o modelo certo. Não existe isso, tá bom? Vem comigo e vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Bom, gente, eu já tô aqui com o meu Excel aberto. Eu gosto de trabalhar fazendo glossário no Excel. Você pode usar o Excel, você pode usar o Excel lá do Google, né, do Drive, e deixar na nuvem, mas assim, eu trabalho de 2 formas, na verdade. Quando eu tenho que fazer um glossário para interpretação, eu acabo deixando esse glossário na nuvem. Então eu faço lá pelo Docs. Pelo Docs não. O Excel do Drive, né? O Excel do Google, que eu não sei qual é o nome. Mas enfim, quando eu trabalho com audiovisual, né, com tradução, eu deixo o glossário no meu computador, então eu faço no Excel. Então tem essas 2 formas aí de fazer, você usa a que você preferir. Se você não tiver o Office, você pode fazer lá no Drive sem problema nenhum. Praticamente a mesma coisa. O que é importante você ter bem definido quando for montar um glossário? A primeira coisa é a gente fazer algumas colunas, criar algumas colunas, né? Então eu vou aumentar aqui a coluna A coluna B, a coluna C. No mínimo, você precisa ter 3 colunas. Por quê? Uma vai ser a do português, a outra coluna vai ser, no meu caso, do espanhol. Se você trabalha com o inglês, eu sugiro que você crie uma coluna para o inglês também. E aí eu gosto de fazer assim, quando eu faço um glossário trilingüe, eu deixo o português no meio. Tá? Vou abrir aqui, ó, mais uma, e aqui vai ser a coluna do inglês. Isso para quem é trilingüe, tá, gente? Então eu deixo o português no meio porque eu consigo bater o português tanto com o inglês quanto com o espanhol. Tá bom? Essa quarta coluna agora, né? Ela vai ficar sendo uma coluna de comentários. Laila, para que uma coluna de comentários? Para eu botar qualquer comentário que me pareça relevante, né? Um termo que de repente num contexto específico tenha um outro significado. Então eu pego aquele termo e eu coloco ali na frase tal, esse termo significa tal coisa, né? E boto um comentário ali que eu julgue que seja válido. Eu posso criar ainda uma 5ª coluna, e aí vai depender de vocês, tá? Com a referência de onde eu encontrei aquele termo que eu estava procurando, né? O link do site, enfim, alguma referência para validar aquele termo que eu procurei, ou aquela estrutura, enfim. Eu posso ainda criar uma 6ª coluna com imagem. Olha quanta coisa eu posso ter no meu glossário. Eu não preciso ter um glossário só de palavras, né? Dependendo do que seja, a gente vai colocar imagem também nesse nosso glossário, tá? Então só aqui eu tô agora com 6 colunas. Quando eu trabalho com interpretação, eu trabalho com no máximo 4 colunas. Eu pego a coluna principalmente, né, português, espanhol e comentários, e às vezes, dependendo do tema que eu vou trabalhar, por mais que eu não trabalhe na interpretação com o inglês, eu gosto de montar um glossário também em inglês. Ou eu já pego uma base que às vezes a gente trabalha em grupo, né? Tem a cabine do espanhol, tem a cabine do inglês, e a gente se junta com os colegas que vão fazer a interpretação do inglês e coloca esses termos do inglês também no nosso glossário. Eu gosto de fazer isso para ter um certo conhecimento também do que está acontecendo e tudo mais. Eu ainda não tenho coragem de interpretar em inglês e português, mas, né, a gente vai se arriscando pelo menos na hora de estudar para se familiarizar com os termos. E pronto! Aqui está já o meu glossário montado. Se eu quiser deixar mais bonitinho, isso aqui é um glossário muito basicão. Se eu quiser deixar ele mais bonitinho, eu vou incluir aqui
as linhas. Vou só botar aqui para desenhar, para deixar, ó, tudo bem divididinho. Posso botar aqui a parte de cima em negrito ou até centralizar, aumentar a letra se eu quiser. E aqui embaixo eu vou escrevendo as palavras, né? Então, por exemplo, eu vou botar aqui tree. Aí em português essa palavra significa árvore, em espanhol árbol. Comentário. Não precisa, nesse caso, referência, eu ponho lá o link do site onde eu encontrei, que isso aqui significa tal coisa. Se eu quiser botar uma imagem, eu procuro uma imagem de uma árvore no Google e coloco. É basicamente isso. Ah, Laila, a letra tá muito pequena, não tô conseguindo ver direito. Não tem problema, você vem aqui, você aumenta o tamanho da sua letra e você põe do tamanho que você conseguir enxergar. Isso aqui, tudo vocês que vão fazer do jeitinho de vocês. Como eu falei, na interpretação eu trabalho principalmente com essas 3 colunas aqui que eu selecionei. Quando eu trabalho com tradução, na tradução audiovisual, aí eu talvez aumente um pouco mais. Quando eu trabalhava traduzindo MasterChef, eu traduzi muitas temporadas do MasterChef México, MasterChef, como é que eles chamavam? Latino? Acho que era, que pegava toda a América Latina. Eu trabalhava também com a coluna de referência, com os links e com a coluna de imagem. Às vezes para botar, por exemplo, a imagem de uma faca específica lá que os chefes usam, ou para botar um corte de carne específico, ou para botar um tempero específico, alguma coisa assim do tipo. Tá brincando comigo, pegadinho? Então, o seu glossário vai depender da sua necessidade ou da necessidade do cliente, caso o cliente te peça para montar esse glossário. Para os intérpretes, nós temos também a opção das Kai Tools. Existe a Cat Tool para os tradutores, né? E dentro da Cat Tool, você consegue montar também seus glossários. Eu, por exemplo, usava, né? Que agora eu não trabalho mais com tradução de texto. Eu usava muito o MemoQ e o Trados, o SDL Trados. Ali dentro eu também consigo montar os glossários. E para quem é intérprete, existe também as Kai Tools. Não falei errado, gente. Existe Cat Tool, Kai Tool. E na interpretação, uma Kai Tool que eu gostei muito de usar foi a Interpret Bank. Ela é paga, não é gratuita, né? Mas eu achei bem fácil de usar e bem interessante. Mas se você não quiser investir agora, você pode montar os seus glossários facilmente no Excel. É simples, é assim, do jeitinho que eu mostrei para vocês agora, tá? Então não tem mistério. Montar um glossário é fácil. A grande diferença que vai existir é que o tradutor vai montar o glossário no decorrer do trabalho. Então você tá lá traduzindo o seu texto ou o seu vídeo e você se deparou com uma palavra ou com um termo que você precisou pesquisar. O que você vai fazer? Você vai parar o seu trabalho e vai fazer a sua pesquisa. Nisso que você vai fazer a pesquisa, o que você faz? Você já coloca lá o termo que apareceu, que você precisou pesquisar. Encontrou o termo que você viu que cabe, você vai colocar o termo original e a tradução no outro idioma no seu glossário. E aí, se você quiser, você vai colocar o link de onde você encontrou, a imagem, se for necessária, comentário, se você julgar necessário. Tudo isso você vai botar no seu glossário. Se aquele termo aparecer de novo, ou naquela tradução ou em outra, você já tem ali aquela pesquisa. Você não precisa parar e pesquisar novamente aquele termo. Ai, qual foi o link mesmo que eu procurei? Tal, e de repente você vai botar uma outra tradução, aí seu texto já não fica tão uniforme, né? Tem toda essa questão. Isso vai te poupar tempo. Eu achava que fazer glossário era besteira quando eu comecei a estudar, e na pós-graduação a professora Simone falava: tem que fazer glossário, gente, tem que montar glossário. Eu não trabalho com quem não monta glossário. Eu ficava assim: ai, coisa chata isso. É chato montar glossário? Eu achava, né? Hoje em dia eu tô acostumada, eu gosto de montar glossário. É uma forma até de eu estudar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas, naquela época eu não gostava. Eu achava aquilo mó chatice. E quando eu comecei a montar meus glossários, eu falei assim: nossa, minha produtividade melhorou. Por que será? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Né? Por causa disso. Porque eu comecei a parar de pesquisar a mesma coisa várias vezes. Eu pesquiso uma vez só, boto no meu glossário e vida que segue, né? Então isso facilita a minha vida, principalmente na tradução audiovisual, que a gente não tem Cat Tool. A gente não usa uma Cat Tool ainda. Os programas que a gente usa para legendar não tem essa parte de glossário inserida. Você está
falando sério? Então, se eu monto meu glossário, eu melhoro a minha produtividade quando eu preciso parar para ver um termo. Se eu já pesquisei uma vez, aquele termo está ali bonitinho e eu não preciso pesquisar novamente, ficar perdendo tempo lá com as pesquisas. Eu abro o meu glossário e olho, dou um Ctrl F ou vou lá em localizar e aí fica mais fácil de encontrar aquele termo procurado. Ainda mais quando a gente está traduzindo, legendando materiais que são mais técnicos, né? Como o MasterChef que eu citei para vocês, que tem lá as facas, tem os temperos, tem as comidas, tem, né? Aquela coisa toda um pouco mais técnica e exige um certo grau de pesquisa. Na interpretação acontece diferente. Na interpretação a gente monta o glossário antes do nosso evento acontecer, né? Então eu recebi lá o tema do meu evento vai ser sobre dermatologia. Sei lá, eu vou receber a programação do evento, eu vou ver que vai falar sobre câncer de pele, eu vou ver que vai falar sobre estética, eu vou ver que vai falar sobre várias áreas da dermatologia e eu vou começar a pesquisar aquelas áreas. Como é que eu falo tal coisa? Como é que eu falo pele? Como é que eu falo subcutâneo? Né? Enfim, eu não sei nem quais são os termos que se usa na dermatologia, gente. Peguei a primeira coisa que passou na minha cabeça. Tá bom. E eu vou montar meu glossário a partir daquilo ali que eu tenho. Se eu receber o material das palestras com antecedência, coisa que, né, nem sempre acontece. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Ótimo, porque aquilo ali vai me ajudar a montar um glossário muito melhor. Eu já vou ver a partir da apresentação o que eu não sei, o que eu preciso pesquisar e vou botar no meu glossário. Ou às vezes até mesmo palavras que eu sei, mas que eu sei que eu posso esquecer na hora, eu vou incluir no meu glossário também. No glossário não tem só aquilo que a gente não sabe. Tem aquelas palavras que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente sabe a tradução, mas que às vezes foge da nossa cabeça. Quer ver uma coisa que eu sempre boto nos meus glossários, principalmente de interpretação? Palestra, palestrante, parceria, são palavras que sempre tem no meu glossário, porque eu sei que são palavras que aparecem nos eventos, nas conferências e que eu posso esquecer na hora ali. Então já fica lá no meu glossário e qualquer coisa eu dou aquela olhada rapidinha e já lembro e faço uma boa entrega para os meus ouvintes. Então nós temos essa grande diferença aí nos glossários dos tradutores e dos intérpretes, né? O intérprete chega já na conferência, na palestra com o glossário montado. E claro, os termos que forem surgindo durante aquela palestra, a gente vai incluindo no glossário, vai alimentando o glossário. Os tradutores alimentam o glossário conforme vão traduzindo o texto. E aí, você gostou do vídeo? Que bom! Então já deixa o seu joinha aí para não perder o vídeo, para ele ficar salvo lá nos vídeos que você gostou. Compartilha com os seus colegas e, gente, façam glossário, tá? Eu passei a minha pós-graduação inteira ouvindo a professora Simone Rezende falar: tem que ter glossário, eu não trabalho com quem não monta glossário. E eu achava que aquilo era bobeira, que aquilo não fazia diferença. Mas faz total diferença na nossa produtividade, em tudo, sabe? Assim, questão de você não ficar pesquisando os termos, de você manter ali tudo uniforme, tudo direitinho, saber até as preferências dos clientes. Gente, glossário é vida, né? Então, sigam esse conselho. Quem faz a pós-graduação em tradução, que é aluno da Simone, sabe que glossário é vida e agora vocês estão me ouvindo falar a mesma coisa. Então, por favor, montem os glossários de vocês. A gente se encontra na próxima semana com mais dicas e um beijo, sucesso e até lá!